Olá, pessoal, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Sejam bem-vindas. Boa Né? tarde. Então, Boa tarde. hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos, né? Que a gente teve umas folguinhas aí por alguns BOzinhos, um deles foi pela internet que parou. E nós vamos dar continuidade de onde nós paramos na outra semana, né? Porque já há 15 dias atrás. Então, deixa eu colocar aqui compartilhar com vocês a tela. Ó. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, para quem tem o livro na minha edição é página 366, a gente vai iniciar no parágrafo 3. Para quem está no PDF, né, caso esteja no computador, no PDF que tem lá no grupo é o 468, tá? E a gente está vendo no estudo do 100, né, o capítulo 16, A Ponte para o Mundo Real. Tá bom? Então, vamos dar uma esquentadinha aqui. Eu vou ler o parágrafo 3 e aí a gente inicia nossas conversas. Ó. Há uma forma na qual o Espírito Santo pede a tua ajuda, que se queres a sua. O instante santo é o recurso mais útil que ele tem para proteger-te da atração da culpa, o verdadeiro chamariz no relacionamento especial. Não reconheces que ela é a atração real nesse relacionamento, pois o ego te ensinou que a liberdade está nele. No entanto, quanto mais de perto olhas para o relacionamento especial, mais evidente fica que ele não pode deixar de fomentar a culpa e, portanto, tem que aprisionar. Deixa eu só recordar aqui o início, ó, que é... Peraí, que eu tenho que voltar aqui no ó, porque a ponte para o mundo real, né? Aí ele fala assim: a busca do relacionamento especial é um sinal de que te igualas ao ego e não a Deus. Esse seria o parágrafo 1. Aí a gente lê o segundo: ó. O amor é liberdade. Procurá-lo colocando a ti mesmo em cativeiro é separar-te dele. Aí nós estamos no 3. Só um instantinho. Deixa eu voltar aqui. Um pouquinho que o Tiago vai entrar. Boa tarde, Tiago. Então, aí esse é o 3, né? Ó, há uma forma na qual o Espírito Santo te pede a tua ajuda, se queres a sua, né? Se queres a ajuda dele. Aí ele fala assim: o instante santo é o recurso mais útil que ele tem para proteger-te da atração da culpa, o verdadeiro chamariz no relacionamento especial. Não reconheces que ela é a atração real nesse relacionamento, pois o ego te ensinou que a liberdade está nele. Aí ele fala assim: ah, ah, no entanto, quanto mais de perto olhas para o relacionamento especial, mais evidente fica que ele não pode deixar de fomentar a culpa. Portanto, tem que aprisionar. Alguém gostaria de explicar ou dizer alguma coisa que entendeu desse parágrafo inteiro? Ou vocês preferem que eu leia por linhas? Mas como ele é um parágrafo pequeno, vocês entenderam o que vocês entenderam que é um instante santo? O que vocês entenderam que quanto mais você olha para um relacionamento especial, mais você entende que aquilo ali vai te causar culpa, né? Aí ele fala assim, que não reconheces que ela é a atração real nesse relacionamento, no caso a culpa. Alguém gostaria de fazer um comentário? Dar um Eu não exemplo? consegui entender ainda. Oi, Alessandra. Eu não consegui entender. Tá, então vamos entender o seguinte. Como você está começando, né, nos estudos, né? Lembra? Uhum. Você lembra quem é o Espírito Santo, né? No livro Sim. aqui, o Espírito Santo, pegando a ideia do livro do 100, o Espírito Santo é a chamada voz por Deus, ou seja, aquela parte de nós, ou seja, da parte do nosso ser, que nos ajuda, como se ela andasse conosco pela mão, nos ajudando no trabalho do perdão. Ou seja, É como se ela... essência divina, no caso. Oi, que eu não te ouvi? A nossa essência divina, no caso.
A gente também conhece, aqui no caso eles falam Espírito Santo, e como a gente é de uma língua que tem gênero, a gente entende Espírito Santo muitas vezes por conta do O como uma coisa feminina, masculina. Mas aqui a gente também pode entender, dentro daquilo que nós estudamos além desse livro, o Espírito Santo é aquele aspecto da nossa mãe divina, Sim. aquela que nos guarda, aquela que nos auxilia, né? Consegue entender? Acho que deu para entender agora, né? Então, toda vez que pede ajuda é o Espírito Santo, né? Lembra, porque são 3 forças: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são? Normalmente se diz essas 3 forças. Você já ouviu essa informação, né? Já. Então, aí tem o Pai, que está no céu, o Filho, que é o Cristo, e o Espírito Santo, que é o aspecto da mãe, porque tem que existir a dualidade, né? O Pai e o Espírito Santo para gerar o Filho, né? Sim. Então, aí ele fala assim: há uma forma na qual o Espírito Santo pede a tua ajuda, no caso ele está falando para nós, né? Se queres a sua. Ele quer o quê? O instante santo é o recurso mais útil que ele, no caso o Espírito Santo, tem para proteger-te da atração da culpa. Você consegue entender a atração da culpa, né? Quando o Simão fala assim, tá. Aí ele fala assim: o verdadeiro chamariz no relacionamento especial. Eu não sei quantas vezes, quantas entradas você já teve. Você lembra o que é um relacionamento especial? Ou não sabe? Não estou lembrando, não. Então, o relacionamento especial, falando de uma forma simples, tá? Dentro do próprio livro e dentro da minha compreensão também, né? O relacionamento especial é aquilo que nós normalmente conhecemos como relacionamentos condicionados. O que é um relacionamento condicionado? Sempre para eu amar alguém, ou gostar de alguém, ou querer, eu tenho que coloco condições. Eu lembro dessa aula. Você Lembro. lembra agora? Então, o que eu falo? Eu gosto muito do fulano porque ele sempre me trata bem, É né? verdade. A gente costuma fazer isso, né? Não que a gente vá querer que alguém nos trate mal, mas para gostar daquela pessoa, e o tratar bem é de acordo com o que nós achamos que é tratar bem, né? Porque às vezes uma pessoa nos trata bem, até educada, mas a gente não gosta dela, porque a gente acha que ela não está nos tratando como nós achávamos que ela deveria nos tratar. Daí fala assim: não reconheces que ela, né, no caso, essa culpa, não reconheces que ela é a atração real nesse relacionamento, a culpa. Pois o ego te ensinou que a liberdade está nele. Né? Nele, no caso, o ego te ensinou que se você fica olhando nos olhos do ego, né, você se sente livre. E a gente já entendeu que não é assim. Pelo contrário, mais culpa, mais angústia, mais medo, mais ressentimento, mais mágoas a gente sente. Aí ele fala assim: no entanto, quanto mais perto olhas para o relacionamento especial, ou seja, para a forma como você se relaciona com tudo e com todas as coisas, né? No sentido de condições, mais evidente fica que nele não pode deixar de fomentar o que? A culpa. E, portanto, tem o que vai acontecer? Te aprisiona. Deu para entender, Alessandra? Eu sim. Eu acho que Valioso. agora a gente vai continuar indo, acho que fica mais palpável algumas coisas. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Não? Quem entende o que é um instante santo, ou o que entendeu que poderia ser um instante santo? Ô, Sara, Pode falar, por favor. eu tomei meia zonza que eu dormi demais, mas vamos lá. O instante santo seria aquele momento em que se abre um vislumbre da mente certa, que ele consegue desapegar. Eu não estou lembrando que esse que seja, estou mais ou menos pelo texto. Então, eu assim, eu não peguei nada no livro, porque já em páginas anteriores eles falam, tem até acho que um capítulo sobre o instante santo. Mas eu entendo que o instante santo é quando você se recorda de si mesmo. Perfeito, E faz essa ligação com o Espírito Santo, ou com a divindade, ou consigo mesmo. Porque nós, né, assim, somos santos, né? É que a gente não entende muito, a gente tem a ideia de santo, aquelas imagens, né? Mas né, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, né? Ou seja, todo mundo tem um Pai no céu, né?
o seu próprio Pai, né? Então, santificado, ou seja, então a gente entende aqui a ideia da santificação no sentido de nos recordarmos quem nós somos. Filhos de alguém, filhos de Deus, que temos um pai, uma mãe, né? Ou seja, nos céus, seria nessa ideia. É isso que eu entendo agora. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Não? Podemos passar para o 4? Vamos então passar para o 4 aqui. Alguém quer ler ou vocês querem que eu leia? Se quiser. Vai lá, Nerilene, por favor. O relacionamento especial é totalmente sem significado, sem um corpo. Se o valorizas, não pode deixar de valorizar o corpo também. E aquilo que valoriza, vais manter. O relacionamento especial é um mecanismo para limitar o teu ser a um corpo e para limitar a tua percepção dos outros ao seu corpo, seus corpos. Os grandes raios, se fossem vistos, estabeleceria que o relacionamento especial é totalmente sem valor, pois, ao vê-los, o corpo desapareceria, porque o seu valor teria sido perdido. Assim, todo o teu investimento em vê-lo seria retirado. Legal. Então vamos lá. Relacionamento especial. Lembra que no relacionamento especial, um relacionamento especial, sempre o ego vai estar presente. Entenda a ideia. Ou nós estamos presentes como ser, né, como um espírito, ou, né, no sentido consciente, em algum lugar, em algum momento, naquele instante, ou que se nós não estamos nessa condição ou nessa forma, nós estamos num relacionamento especial. Então, podemos ter um bom momento, um bom instante santo, ou estar, como se diz, na presença no nosso trabalho, ou podemos estar num relacionamento especial com tudo e com todos ali, na nossa família da mesma forma, com o mundo da mesma forma. Tá dando para entender o que eu, pelo menos faz assim um joinha do que aonde eu estou tentando. Então, o relacionamento especial é totalmente sem significado, sem um corpo. Por quê? Porque nós vemos as pessoas como corpos. Daí ele falou assim: se o valorizas, não podes deixar de valorizar o corpo também. Por que a gente. O que vocês entendem quando eu digo assim que a gente vê as pessoas como um corpos? Como é que vocês entendem isso que eu quero dizer? Quando nós olharmos para o próximo, quem é que nós temos que ver? Por favor, Nerilene. É porque, Sara, nós somos muito, ou seja, muito materialista, é uma visão muito só é real para nós o que a gente vê com os nossos olhos físicos, né? Então, eu vejo outro, mas pelo físico dele, não pela essência dele, né? Não o que ele vibra, não o que ele é na sua essência, mas sim pelo físico da pessoa. Tanto que nós escolhemos, às vezes, pessoas para se relacionar, mas é pelo físico, né? Nós estamos muito ligados a essa questão de... Na aparência, né, que você fala. Né? Na aparência, isso para nós, né? Isso é muito importante, assim, a gente ainda não conseguiu se desligar disso, ver a essência do outro, né? E até conosco mesmo, né? Às vezes a gente não gosta do nosso corpo, porque a gente não, esse relacionamento da forma que a gente tem com o corpo, ele não condiz às condições que nós gostaríamos que ele tivesse, né? Por isso que muita gente tem problema, né? Não sei se você concorda com isso, Nerilene, por isso que isso é uma conversa. Certo? Não, sim, realmente, porque a gente tem que compreender, as meditações, elas levam muito a isso,
para você sentir que você é uma essência, né? Que você não é esse corpo. Quando a gente se prende muito ao corpo, dependendo de como você lidar com ele, você sofre muito, né? Ou seja, como você lidar com o outro, como você lidar com a vida, né? Então, a partir do momento que você vai conscientizando que você é uma essência, né? Sempre quando eu vou fazer meditações, que eu vou fazer as minhas meditações, sempre eu procuro ver, sim, a minha essência sente a essência divina, né? Quer dizer, o objetivo da meditação é esse, quer dizer, o corpo deixa, quer dizer, eu sou muito mais do que isso. Eu sou Sim. muito mais do que um corpo, né? E a gente tem que abrir a mente para isso. Tem que abrir a mente mesmo, porque tanto de coisa que vai vir no futuro aí no planeta, tanta coisa diferente, se a pessoa se ficar pegada a corpo, ó, eu sou esse corpo, ela vai sofrer muito, a gente sofre muito. Sim. A gente é muito mais do que isso, né? A gente termina se limitando, né? Fica tão Porque a pequenininho, nossa, né? E tão sem graça às vezes. nós somos muito, nosso potencial divino, a essência nossa, é muito e muito mais. Isso aqui é só uma veste, né? Mas a gente se liga muito a isso, né? E aí que termina limitando, né? Termina sendo um relacionamento especial com o nosso próprio aparência, né? É com aquilo que a gente pensa, que é aquilo que a gente É, gosta. A gente, entre aspas, né? é, Porque quando é especial, não tem a gente ali no sentido do ser, né? é. Ó, a Márcia escreveu assim, ó, nós identificamos com o corpo e quem deveria ver seria o ser. De uma forma resumida, é bem isso mesmo. Porque ele É. fala assim, ó, relacionamento especial é totalmente sem significado, sem um corpo, né? Porque quando fala aqui, pelo menos assim, tendo aquilo que eu estou entendendo, porque se nós olharmos de ser para ser, a gente não vê o corpo, a gente vê o ser. Daí ele fala assim, por isso que o relacionamento especial fica sem significado. Ele fala assim, se o valorizas, não podes deixar de valorizar o corpo também. Né? Aqui ele está falando, se o valorizas é o relacionamento especial, então não vais poder deixar de valorizar um corpo. Aí ele fala assim, e aquilo que valorizas, vais manter, né? Ou seja, o relacionamento especial. O relacionamento especial é um mecanismo para o quê? Para limitar o teu ser a um corpo e para limitar a tua percepção dos outros aos seus corpos. É mais ou menos o que a gente acabou de falar. Daí ele fala assim: os grandes raios, se fossem vistos, estabeleceriam que o relacionamento especial é totalmente sem valor. Certo. Bom, aí eu já sei que vocês vão perguntar o que é os grandes raios. É isso aí que a gente tem. Né? É o que eu estou pensando. Então, para mim, os grandes raios são as outras dimensões, os outros aspectos divinos que existem além de nós, que podem ser vistos. É assim que eu entendo. Né? Então, quando os grandes raios, se fossem vistos, estabeleceriam que o relacionamento especial é totalmente sem valor. Ele falou assim: pois aos vê-los, o corpo desapareceria, porque o seu valor teria sido perdido. E assim, todo o teu investimento em vê-lo seria retirado. É isso que eu entendi. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre se entender um pouquinho diferente os grandes raios. Hein, Sara? Esse grande raios aí não poderia. O que você vibra, né? Porque Pode ser somos, isso também. o que nós somos na nossa essência? Nós somos o que vibramos, não é isso que o Joey fala? Sim, sim, sim. Quer dizer, se cada vez que o espírito vai evoluindo, ele vai mudando o estado mental, o estado emocional, vai se alinhando com o Criador, as vibrações dele vai sendo diferentes. Ele vai vibrando uma energia totalmente diferente. De que uma pessoa que está muito assim, que está, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro, no crime, na droga, essas coisas, a vibração é pesadíssima. As vibrações. Então, cada vez que você vai trabalhando suas emoções, seus sentimentos, suas atitudes, você vai mudando essa vibração. Então,
na essência, você é isso. Você é o que você vibra, você é o que realmente você sente, que é a sua essência. Né? Por isso que quando nós desencarnamos, não tem jeito de enganar lá do outro lado. Nós somos o que somos, né? Sim. Essa questão do que você vibra, né? Do que você vibra. Tem seres que quando sai aqui da matéria, luz plena, né? Só luz, é o que ele vibra. Não tem nada a ver com essa materinha. Às vezes a materinha dele é feinha, né? Então é tão... Mas talvez esses grandes raios, ó, os grandes raios, se fosse visto, estabeleceria que o relacionamento especial é totalmente sem valor. Eu entendo, Visão. é que isso aqui talvez a gente até pode deixar isso, a parte dos grandes raios, né? Em off, para depois a gente olhar, né? E aí a gente volta um outro dia, um outro momento. Embora eu compreenda e ache o que você disse correto, eu penso que como ele fala em grandes raios, se fossem vistos, é para todos. Então, é uma coisa que ele é a parte de nós. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Por isso que eu comentei que os grandes raios seriam a ideia das dimensões. Ou seja, é porque a gente vê, a gente tem uma noção de raio assim, né? E, na verdade, poderia ser simplesmente assim, né? Então, é como se galgassem passagens, fossem vistos por todos, né? O corpo, ele teria nenhum, porque, como você mesmo disse, a gente é muito maior que um corpo. Nós estamos presentes em todas as dimensões da natureza. Né? Só não nos damos conta disso. Mas eu acho que é por aí. Tá? Eu vou parar aqui. Se alguém quiser fazer um comentário, porque eu realmente não saberia ir além disso nos grandes raios. Tá? Certo, vamos para o próximo. Vamos lá. Ó. Vês um mundo que valorizas. Deste lado da ponte, né, lembra que o capítulo é a ponte para o mundo real. E essa parte que a gente está vendo é a seção, a ponte para o mundo real. Ele fala assim, deste lado da ponte, vês um mundo de corpos separados, buscando unir-se uns aos outros em uniões separadas e vir a ser um através da perda. Quando dois indivíduos buscam tornar-se um, estão tentando diminuir a sua magnitude. Cada um nega o seu poder, pois a união separada exclui o universo. Muito mais é deixado de fora do que levado para dentro, pois Deus é deixado de fora e nada é levado para dentro. Se a única união desse tipo fosse feita em perfeita fé, o universo estaria nela. No entanto, o relacionamento especial que o ego busca não inclui nem mesmo um indivíduo inteiro. O ego quer apenas parte dele e vê apenas essa parte e nada mais. Ó, deixa eu voltar lá, peraí só um instantinho. Acho que a Márcia colocou aqui para nós, ó. Os grandes raios são a nossa essência imortal, a luz de Deus em nós, que o ego teme. É o que ela colocou como um exemplo aqui. Então, ó, os grandes raios são a nossa essência imortal. Né? Lembra que nós estamos em várias partes, né? Nós não temos que voltar para casa. Então, aqui a gente tem, como nós normalmente estudamos, 3, 4% de essência, né? Que pode não estar adormecida, que pode não estar funcionando, né? E aí, esses 3 ou 4%, com a ajuda do Espírito Santo, é a que nos capacita a despertar, ou a começar a entender as coisas. E conforme nós vamos perdoando e vamos galgando espaços melhores internos dentro de nós, nós vamos o quê? Subindo degraus. É como se a gente fosse, ó, os grandes raios são a nossa essência imortal, ou seja, essa que está, que veio né, de cima do Pai e veio descendo. Agora o processo de voltar para casa. Então, nós temos que ir resgatando esses pedaços da nossa essência, ou como se fala normalmente da nossa monde. A luz de Deus em nós, os grandes raios são a nossa essência imortal,
a luz de Deus em nós, que o ego teme. Porque se a luz brilhar, não tem ego. Então é mais ou menos dentro da mesma conversa que a gente falou. Eu também continuo por aqui. Mas obrigado, viu, Márcia? Ó, então vamos voltar lá ao que fala aqui, ó. Vês um mundo que valorizas. Vocês entendem isso, né? Vês um mundo que valorizas. Como é que nós vemos o mundo? A percepção de mundo que a gente tem. Neilene? Eu entendo, Sara, que a gente vê o que realmente a gente tem dentro de si. Entendeu? Se eu valorizo X coisa, é isso que eu vou ver. Entendeu? A minha essência está... O tanto que cada pessoa, por exemplo, vamos tirar uma ideia aqui do dia a dia, né? Eu estou muito ligada a planta, flores. Né? Se eu vou num ambiente... Acho que nós até conversamos isso um dia. Se eu vou no ambiente, o que eu... que lá tem flores, mas tem outras coisas, tem muito... Eu vou ver flores. Né? Eu vou ver, porque a arte, eu gosto disso, então eu vou ver isso. Né? E cada um é o que a mente está ligada, é o que você dá valor. Por exemplo, se uma pessoa é muito... Não estou falando que joia não é legal, mas ela é muito ligada à joia, ela supervaloriza joias. Se ela vai no ambiente e vê muitas pessoas com joia, ela vai achar legal aquelas joias. Então, são exemplos grosseiros da vida, né? Mas nós somos assim, nós vemos o que tem no nosso interior, o que a gente dá valor. Tá. Né? O que é importante para... Eu acho que é assim. Aí quando ele fala assim, vê o mundo que valorizas, por que que, ó, aí eu vou continuar para entender o que, né, não que você falou tá, né, não concordo com você, mas é só para a gente pegar um pouquinho mais para dentro. Deste lado da ponte, né, vamos dizer que nós estamos num lado, que nós estamos de frente a uma ponte, né, e temos um lado de lá para atravessar, né, como se tivesse que atravessar uma ponte. Ele fala assim, ó, deste lado da ponte, vês um mundo de corpos separados, buscando unir-se uns aos outros em uniões separadas e vir a ser um através da perda. Como é que é esse mecanismo? Ó, deste lado da ponte, vê corpos separados. A gente acabou de falar sobre isso. Certo, entendi isso aí. Ou seja, alguém quer falar, além da Neilene? O que quer dizer? Ó, deste lado da ponte, vês o mundo de corpos separados. O que são corpos separados? O que é a separação? Eu entendo aí, Sara, que quando eu vejo o meu próximo e eu não vejo a sua essência, né? Eu lembrei lá do filme, aquele filme, ai, teve o da água, agora vai ter o do fogo, teve aquele filme, sabe? Lá do Ai, Dos fugiu. elementais. Não, não, lá do filme. Todos somos um. Que ela fala assim: eu te vejo, eu estou te Ah, vendo. tá, você falou Avatar. O Avatar. Tá. Eu acho tão legal aquilo lá. Eu te vejo, quer dizer, eu vejo o meu próximo na sua essência. Na verdade, eu vejo o que ele tem na essência e eu valorizo ele. Porque muitos de nós estamos vivendo bem aqui com os nossos parentes, com o nosso esposo, com o nosso filho, mas nós estamos separados. Vivemos de corpos separados, porque eu não sinto a essência do meu próximo, eu não vejo o meu próximo na sua essência. Eu vejo ele só na matéria ali, ó. Eu não sinto ele. É por isso que às vezes dá muitos problemas, né, de relacionamento. Eu não vejo o outro. Por isso que dá muito de vez em quando, não é ser? A partir do momento que a gente vai trabalhando isso e sentindo, às vezes o meu próximo ele não é nem legal naquilo, mas ele é legal em outras coisas. Eu começo a ver a essência dele. Eu começo. E aí, levando para esse mundão nosso que você fala ali, esse mundão nosso louco, o que é as mídias, sabe? Que você é o externo, valoriza o externo, né?
Você não vê a essência, por aí que muita gente entra muita roubada, né? Você não vê a essência do próximo. E aí, resumindo, muitos estão juntos, mas estão separados, porque eu não vejo a essência. Sim, por aí. Mais ou menos por Aí a gente entende, né, pegando aqui agora a ideia do livro, né, que somos todos um, como foi a Márcia escreveu agora, porque Aham. somos todos o quê? Filhos de Deus. Filho de Deus. Somos todos interligados, né? Estamos A todos... gente não é que a gente né, ou então fica melhor, eu pelo menos para mim essa expressão, não sei se pode ser para todos, que somos todos irmãos. Quando Sim, quando a gente entende que somos todos irmãos, a ideia do Filho de Deus, porque daí fica, nos igualamos, né? E então na irmandade nós nos igualamos. Então fala assim, deste lado da ponte vês um mundo de corpos separados. É como se a gente olhasse uma multidão de gente, mas não conseguisse nenhum tipo de conexão, buscando unir-se uns aos outros em uniões separadas, né? uhum. Só de corpo, mas não na essência, né? Aí ele fala assim, e vir a ser um através da perda. Daí ele fala assim, quando dois indivíduos buscam tornar-se um, estão tentando diminuir a sua magnitude. Cada um nega o seu poder, pois a união separada exclui o universo. Ou seja, aí a ideia da comparação, por isso que vês um mundo que valorizas. Ah, eu sou mais bonito que aquele. Vamos dizer, vai numa festa, né? A festa é ótimo para isso. Aquele festão, né? Aí você faz o seu melhor, né? Se veste como tem que ir na festa. E normalmente nós chegamos na festa e aí a gente vai fazer o quê? Se comparar com o próximo. Corpo com corpo. Um cabelo, se tá gordo, se tá magro, se tá bonito, se tá cheiroso, né? Entende? É mais ou menos assim, né? Tirando ainda o meio ambiente, que a gente vai falar sobre ele. Então, e no final, se independente, se toda aquela. E não é por conta que eu estou querendo dizer que nós não poderíamos fazer uma festa e até botar uma roupa interessante para uma festa, para um casamento, ou qualquer outra coisa que fosse. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que isso é o importante. Né? Enquanto que, na verdade, o importante seríamos todos estarmos ali em comunhão. Vamos supor que seja uma festa de casamento ou de aniversário, né? Normalmente um casamento aniversário, ou seja, em comunhão, por causa que estamos todos contentes, porque um casal se uniu. Em comunhão, porque estamos todos felizes, porque alguém fez aniversário. É nessa ideia. E normalmente nós não vamos com isso dentro de nós. Não é mais ou menos assim? Ou eu estou enganada? Daí ele fala assim, ó. Quando dois indivíduos buscam tornar-se um, estão tentando diminuir a sua magnitude. Cada um nega o seu poder, pois a união separada exclui o universo, exclui o todo. Ou seja, quando a gente tem essa forma de sentir e de ver e perceber, nos separamos de Deus. Muito mais é deixado de fora do que levado para dentro, pois Deus é deixado de fora e nada é levado para dentro. Daí ele fala assim, se uma única união desse tipo fosse feita em fé perfeita, o universo estaria nela. Ou seja, aqueles momentos de paz que qualquer um de nós sente, e quando nós estamos em presença, estamos com o próximo e sentimos essa sensação de compartilhar, de plenitude, né, de união verdadeira, ou seja, desse tipo, se uma união desse tipo fosse feita em fé perfeita, o universo estaria nela. No entanto, o relacionamento especial, o que é o relacionamento especial? É as comparações, né? Que o ego busca, não inclui nem mesmo o indivíduo inteiro. Essa é boa, né? O indivíduo inteiro é o vestido, o sapato, né? A conta bancária, o jeito que fala, o jeito que pensa, né? Mais ou menos assim, ó. O ego quer apenas parte dele e vê essa parte. O que é a parte assim, né? Hoje em dia, ou não é hoje em dia, né? Eu acho que sempre foi meio assim, né? Hoje que a gente começa a entender diferente, né? Se a gente, quando é mais jovem, vamos botar mais jovem, né? Vamos numa festinha, né? Somos mulheres ou somos homens, não importa, é nosso gênero.
mas nós vamos olhar para o sexo oposto, ou para aquilo que nos interessa. Normalmente a gente só olha um pedaço. Daí ele fala assim: o ego quer apenas parte dele. E vê apenas essa parte e nada mais. Não é assim? Ou eu estou exagerando? É a forma como normalmente nós nos relacionamos, né? E então é isso. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse pedaço ou a gente continua? Ou entendido esse parágrafo, ou ficou alguma dúvida? É importante a gente não pular nada. Aí agora ele vai falar do outro lado da ponte. Ó. Vamos lá. A gente está do lado de cá ainda, a gente nem atravessou a ponte. Pelo menos parece que é isso. Ó. Do outro lado da ponte é tão diferente, né? Vamos dizer que a gente já atravessou a ponte. Aí fala assim: por algum tempo, o corpo ainda é visto, mas não de maneira exclusiva como é visto aqui. A pequena centelha, né, a nossa pequena essência, que mantém os grandes raios dentro dele, né, também é visível, e essa centelha não pode ser, por muito tempo, limitada à pequenez. Uma vez que tenhas atravessado a ponte, o valor do corpo é de tal forma diminuído na tua vista que não verás necessidade alguma de engrandecê-lo, pois reconhecerás que o único valor que o corpo tem está em permitir que traga os teus irmãos para a ponte contigo, e lá sejam todos liberados juntos. Ó, do outro lado da ponte é tão diferente. Por algum tempo, o corpo ainda é visto, mas não de maneira exclusiva como é visto aqui. Eu acho que até aí foi, né? Ó, a pequena centelha que mantém os grandes raios dentro dele também é visível. E essa centelha não pode ser por muito tempo limitada à pequenez. Daí ele diz assim: uma vez que tenhas atravessado a ponte, o valor do corpo é de tal forma diminuído na tua vista que não verás necessidade alguma de engrandecê-lo. Eu acho que, de acordo com as nossas conversas que a gente teve antes, eu acho que está dando para entender esse pedaço, né? Ó. Pois reconhecerás que o único valor que o corpo tem está em permitir que traga os teus irmãos, ou seja, é como se, quando a ideia, nós estávamos desse lado da ponte, atravessamos a ponte, aí ele fala assim, a única, peraí que eu me perdi aqui, pois reconhecerás que o único valor que tem o corpo é que tragas os teus irmãos para a ponte contigo, ou seja, como se a gente tivesse atravessado a ponte e a gente chama os irmãos que estão do outro lado da ponte, né, ainda em meio a toda a confusão, a toda a sua insanidade, para esse lado de cá. Aí ele fala assim, e lá sejam liberados juntos. Deu para entender, gente? Porque eu penso que a gente, como a gente tinha conversado um pouco, falado sobre, eu acho que o parágrafo 6 ele ficou mais explicado. Mas alguém ficou com alguma dúvida? Meirlene, por favor. Sara, quando ele fala aí dos grandes raios de novo, é no entendimento que eu tive esse entendimento. Porque, assim, na verdade, nós temos todo um potencial divino, né? Temos a nossa centelha divina e temos esse potencial que precisa ser expandido, né? Que precisa ser expandido. E o espírito, quando ele vai evoluindo, né, a vibração dele, os raios deles vai aumentando. Eu estou assim bem... Sim, entendeu? eu entendo o que você está dizendo. Eu consigo entender a sua forma de entendimento. Pode continuar. Você vê tanto que São Germano, todos aqueles... Cada um tem seus raios, né? Aquela... Como é que é aquela... A grande fraternidade branca. a grande fraternidade, mano, todos aqueles, cada um tem seus raios, um desenvolveu a misericórdia, outro desenvolveu o amor, cada um desenvolveu um potencial divino maior, quer dizer, ele é mais especializado naquela virtude, ele tem todas, mas aquela, entre as reencarnações dele, desenvolveu mais, quer dizer, nós estamos nesse caminho, né, que são nossos grandes raios, o corpo nosso, e todo esse potencial fica assim, reprimido, né, fica reprimido. Depois que você passa para o outro lado da ponte, que é o espiritual,
Isso mesmo. Cada raio tem seu atributo. É que a gente passa para o mundo espiritual que deixa esse corpo aqui, realmente nós vamos expressar esses raios, né? Como é que se fala? Esses valores que nós temos, né? Que são os valores que fala lá atrás. O que você dá valor é o que você vê. Então, se eu dou valor à misericórdia, ao amor, à compreensão, né? São esses valores, são essa energia que são raios que vão ser desenvolvidos dentro de mim, né? E aí o corpo, depois que você passa para o outro lado da ponte, que deixa o corpo, isso aí, ele é visto. Pouco tem importância o corpo. Tá, mas aí aqui, Realmente. Neilene, quando está falando do outro lado da ponte, a gente não morreu ainda. Está falando agora, aqui, agora. Isso é uma forma de linguagem, uma analogia. Pode ser. Não tem a ver com a morte física. Pelo menos é Certo. assim que eu estou entendendo, entende? É porque, Mas- assim, eu entendo, é que assim, se a gente for ficar conversando, tudo isso que você está falando, eu entendo e compreendo, e algumas coisas eu até compartilho o mesmo posicionamento. A mesma ideia. A mesma ideia. Mas quando fala em raios, esses raios não são nossos, esses raios vêm de Deus. A nossa ideia é ir se comunhão com eles, né? Ou seja, a Mariana está falando, o outro lado seria o despertar, exatamente. Então, quando a gente está nesse lado da ponte, e a gente começa a fazer esse trabalho sobre si mesmo, de perdão, né, de diminuir as mágoas, de se apoiar, né, com o Espírito Santo, ou seja, com outra ferramenta, paulatinamente a gente vai passando para o outro lado da ponte, que seria essa ideia de se unir ao divino, se unir a Deus, se tornar mais desperto. E quando a gente vai para o lado de lá, nós adquirimos conhecimento, entramos em contato com esses raios que são raios divinos, são os raios de Deus. Lógico que eu entendo que a gente pode ter maior ligação com aquele ou com aquela outra ideia, né? Às vezes nos sermos uma pessoa mais assim, mais assado, e termos afinidades com algumas coisas ligadas à parte espiritual, para a gente não entrar muito em detalhinhos, tá? Mas, de qualquer forma, a gente é um ir e vir. Mas quando vamos lá, ganhamos conhecimento, ganhamos informação. Voltamos para cá e o que a gente tem que fazer? Chamar o irmão para atravessar a ponte. É a nossa única função. Então, eu entendi essa visão. Tu está falando do despertar aqui mesmo na matéria. Não, aqui né? é aqui agora. Depois que morreu, eu, assim, lógico que a gente tem algumas experiências, conhece algumas coisas, mas, assim, o único que voltou para falar alguma coisa foi o Cristo. Pelo menos que a gente conhece hoje. A maioria só vem através de outra forma, e aí eu não, vamos dizer, nem acredito nem desacredito. Não, mas o que eu Entendeu? estou querendo dizer, o que eu estou querendo colocar, Sara, é que toda essa experiência de despertar, ela tem um objetivo maior. Esse corpinho aqui, essa vidinha aqui na matéria, Sim. Sim. isso aí muito na verdade, passageiro. tudo isso aí é a gente lendo, se dá Isso conta é para da- algo maior. Eu dei exemplo dos mestres que estão no mundo espiritual para a gente ver a coisa de forma mais palpável, entendeu? Porque você é o que você vibra, você é o que você dá valor, entendeu? Uhum. Porque, na verdade, esse despertar, a importância dele é para a gente pegar voo na evolução. E que essa coisinha aqui na matéria, ela vai ficar. Isso aí é para a nossa caminhada para a eternidade, né? Isso Sim, aqui de volta ao lar, de volta à casa, de volta ao Pai, de volta a Deus. volta ao lar. É Aí como eu se fala. peguei a ideia dos mestres para dar um exemplo mais prático da coisa, que eles despertaram aqui, viveram essa experiência aqui, e hoje eles estão lá, né? Sim. E hoje eles estão que, lá. na A gente vai verdade, desenvolvendo, né? Entendi. É que, assim, algumas coisas que você disse, eu compartilho uma ideia semelhante, mas aqui a ideia, né, que esse livro, ele é para a gente de autoestudo.
Então, ele sempre está falando para nós, para o ser. Tanto que ele às vezes é claro, tanto nas partes do ser quanto na parte do ego. Parece que ele conhece o ego tão bem, como o ego é sempre o mesmo, né? Então, ele fala exatamente aquilo que praticamente todos nós temos dentro, que é do ego, seja de uma forma ou de outra. Então, o que eu entendo aqui? Quando fala isso, é que conforme a gente vai atravessando essa ponte, né, e é um ir e vir, como ele diz, no início, né, ó, do outro lado da ponte, por algum tempo, o corpo ainda é visto, mas não de uma maneira exclusiva como é visto aqui. Ou seja, nós ainda vamos ter essa ligação, porque a gente tem que perdoar muita coisa. É muita mágoa, é muita escuridão, é muita ilusão, é muita coisa na nossa mente, né? O ego toma muito, né? Muito relacionamento especial com tudo e com todas as coisas. Conforme a gente vai, entre aspas, se desfazendo desse relacionamento especial, com a ajuda, no caso aqui, usando a expressão do livro do Espírito Santo, nós vamos atravessando a ponte e temos a oportunidade de ficar mais tempo lá. Logicamente, o lado de lá, né, usando a expressão, quem está do lado de lá é Deus. Quando nós somos um com Deus ou um com o Pai, nos reconhecemos como ser. E, logicamente, nós entendemos algo dentro de nós, que nós não tínhamos visto. Então, podemos botar que são os nossos grandes raios, ou o raio a que pertencemos, aí entraria numa linha que eu prefiro não entrar aqui, né? Não que não possa se falar, né? Então, vemos isso, mas sabemos que é verdadeiro e real. Essa é a diferença, né? Vivido em fé perfeita, como fala, ali em cima. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui, que eu vou voltar aqui, ó. Ó. Se uma única união desse tipo fosse feita em fé perfeita, o universo entraria nela. Quando a gente faz esse movimento, entendemos é impossível. Não, quando a gente percebe essa verdade, ou percebe esses insights, dentro de nós é algo. Ninguém nos tira mais. Isso é o despertar. Deixa eu ver que alguém colocou alguma coisa aqui no. Ó. Peraí que eu entrei errado. Um instante, ó. A ponte seria a passagem da percepção do ego, né? A Márcia colocou, separação, para a visão do Espírito Santo, a unidade. O entendimento de que todos somos um. É mais ou menos nisso. Resumindo isso, seria nisso. Entenderam? Alguém mais quer fazer mais algum comentário sobre esse pedacinho? Vamos ver se o tamanho do último aqui. Eu acho que dá para a gente ir, que a gente acabou iniciando um pouquinho mais tarde, ó, o 7. Deixa eu ver aqui. Ó, a ponte em si mesma nada mais é do que a transição na perspectiva da realidade, que é mais ou menos o que a Márcia acabou de escrever. Ó. Deste lado, tudo que vês é grosseiro, distorcido e completamente fora da perspectiva. Por quê? O que é que tem desse lado de cada ponte? Uma palavrinha que resume basicamente tudo. Sofrimento. O ego. O ego ou sofrimento. Para nós, sofrimento fica mais fácil, porque o ego a gente se confunde muito, né? Porque o ego ele é multi. O sofrimento, quando fala sofrimento, a gente é uma palavra única e a gente sabe que sofrimento é sofrimento. Aí ele fala, eu estou só fazendo uma comparação, gente. Lógico que tem a ver com o ego mesmo. Ele fala assim: o que é pequeno e insignificante é engrandecido, e o que é forte e poderoso reduzido à pequenez. A ideia é de que a gente costuma olhar mais para o ego, ou dar mais valor ao ego, porque damos mais valor às coisas materiais do mundo da forma do que ao nosso próprio ser. Na transição, ou seja, nessa ideia de tentar passar para o outro lado da ponte, há um período de confusão, não é? Quando a gente fala de diminuir a quantidade de pensamentos, de trabalhar com perdão, de olhar para dentro de si, primeira coisa que a gente nota em nós é que a gente é doido, né? A gente pensa que doido é aquele que está lá no hospício ou né, no hospital psiquiátrico. Não, a gente é doido porque não para de pensar. E é um pensamento confuso, uma mente perturbada. Ele fala assim, ó, na transição é um período de confusão no qual um sentimento de desorientação de fato pode ocorrer. Porque daí você fala assim, mas eu não consigo parar isso. E eu vou, né? Aí ele fala assim, mas não tenha medo, pois só significa que tens estado disposto a soltar o teu apego ao quadro de referência distorcido
que aparentava manter o teu mundo no lugar, né? Porque a gente olhava para o mundo, tentava resolver com a mente do ego, tentava resolver com os pensamentos equivocados, as nossas crenças limitantes, toda uma perspectiva equivocada de como tem que funcionar o mundo, né? E era insano aquilo. Por mais boa intenção que tínhamos, muitas vezes, ou 99,9% das vezes, não dava certo. Aí ele fala assim, esse quadro de referência é feito em torno do quê? Do relacionamento especial. Aí a gente vai entendendo melhor. Porque nós, nos relacionamentos, a maioria da forma como a gente vê as coisas, é a ver através da perspectiva do ego, não do ser. Quando nós estamos em calma, com a mente mais serena, tentando diminuir o fluxo de pensamentos, e estamos separados do mundo que vemos, no sentido de sermos um observador, é totalmente diferente. A gente não mergulha ali, a gente olha e vê. Aí ele fala assim, esse quadro de referência é feito em torno do quê? Do relacionamento especial. Sem essa ilusão, ou seja, sem essa insanidade, não poderia haver significado algum, ainda que buscasses aqui. Ou seja, esse quadro de referência, vamos pegar na transição do período de confusão na qual esse sentimento de desorientação de fato ocorre, né? Porque no início a gente nunca se tinha se dado conta. Aí ele fala assim, mas não tenhas medo, pois só significa que tens estado disposto a soltar o teu apego ao quadro de referências distorcidos que aparentava manter o teu mundo no lugar. Esse quadro de referência é feito em torno do relacionamento especial. Sem essa situação, não poderia haver significado algum que ainda buscasses aqui. Ou seja, se a gente vai se dando conta disso, nós vamos entendendo que a forma que nós vivemos nesse mundo, ele não tem significado algum. Porque a nossa forma de ver o mundo é através de bases de protocolos, de forma como o mundo tem que funcionar. E quando a gente vai rompendo com todas essas formas de como o mundo tem que funcionar, lembra daquilo que nós conhecemos, uma palavra básica, que é a domesticação, desde que nós nascemos até o dia que mais ou menos criamos a nossa personalidade, a gente tem um livro de formas aqui dentro, de como as coisas têm que ser, de como tem que funcionar. Aí o que acontece quando a gente olha para essa forma é o medão, porque quem tem medo, na verdade, é o ego. Nossa, eu vou desaparecer, não é isso? E aí, se eu deixar disso, se eu deixar daquilo, se aquilo outro, né? Não. Principalmente aquilo que a gente gosta, né? Não, pelo contrário. Então é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Ou ficou muito assim o que eu tentei explicar? Não, ficou legal, Sara. Muito boa a aula. Gostei, Felipe. Entenderam a ideia? Porque, assim, a gente lembra das duas palavras que a gente já estudou há muito tempo atrás. Tem uma palavra chamada delusão, né? Delusão é o quê? Quando a gente não vê nada. A gente não vê nada. A gente vive mecanicamente. A gente vê a vida de uma forma completamente linear, no sentido de viver, né? Comer, dormir, buscar as coisas, tudo no mundo da matéria, tudo no mundo da forma. Cumprindo os protocolos, indo atrás disso, daquilo, tem que ter dinheiro, tem que ter faculdade, tem que ter isso, tem que ser bonito, tem que ser aquilo, tem que ser inteligente. Aí é a lista, né? A lista. Isso é a delusão. Isso é o mundo coletivo. Isso é a loucura que a gente vê aí fora. E aí, disso, a gente vê a loucura que acaba. Acaba sempre em violência, em briga, em guerra, em ressentimentos, em mágoas, porque isso não leva a gente a lugar algum. Bom, isso é a delusão. Todos nós somos bastante tempo, né, como diz a Márcia aqui, a domesticação do planeta. Nós somos seres deludidos, né? Porém, um dia, depois de tanto sofrimento, tanto sofrer, né, tentando ser a melhor pessoa, a melhor versão de si mesmo, com as ferramentas erradas, porque a gente usava a mente do ego, um dia chegou alguma informação, de alguma maneira, né? Até por conta de dentro de nós se moverem essas forças que tem a ver com ser. E aí nós começamos a entender que temos um ser dentro de nós. Entendemos que temos um ser dentro de nós. Só que tem uma outra segunda natureza, que é o ego, que habita em nós também, que vive em nós,
mas que não somos nós. Aí começa a primeira, vamos dizer assim, a primeira ideia de tirar essa, né, de nos tornarmos mais ser do que o ego. E aí entramos no processo da primeira confusão, de que a mente não para, de que eu já não sei mais nada, e agora o que eu faço? Ou seja, o ego também atua nisso, gente. Mesmo sabendo algumas verdades e algumas ferramentas ali, bom, depois, conforme a gente vai se aprimorando e praticando o que temos que praticar, nós vamos entender que a grande maioria daquilo que nós pensamos, achamos ou sentimos, não somos nós. Isso é a ilusão, isso é o mundo da separação, isso é a escuridão dentro de nós. Quando a gente compreende isso, né, tem o primeiro vislumbre disso, nós daí começamos a galgar o caminho. É mais ou menos assim que eu entendo, né? Então a gente sai, ó, o que é pequeno, insignificante é engrandecido, ou seja, antes nós dávamos muita margem à nossa mente, do ego. Aí fala assim, e o forte, e o que é forte, poderoso, reduzido à pequenez. Nós abafávamos o ser. Por isso o sofrimento. O dia que a gente entender que para parar de sofrer, deixar de dar asas ao ego, ou de dar força, ou dar margem ao ego, o mundo é outro. A comunhão com o próximo, a comunhão com Deus e a comunhão consigo mesmo, no sentido do ser mais presente, ela se torna poderosa dentro de nós, né? Por isso que fala, ó, isso que é poderoso passa a ser poderoso, não reduzido a migalhas. Né? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa, gente? Não sei se ficou claro, né? Se esse pedaço aqui. Porque ficaram algumas duvidazinhas, né? Mas os raios são os raios, depois a gente entende. Entende não que a gente precisa entender, né? Eu penso que cada um é suficiente aquilo que entra como mensagem, né? Devagar a gente vai entendendo melhor. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Ô, Sara, Pode falar, Márcia, por favor. só muito resumidamente o que eu peguei disso tudo. Desse lado de cá, da ponte, é só sofrimento, porque a gente está ligado à parte grosseira, densa, ligado ao ego, né? E Uhum. o outro lado é a luz. A gente deixa essa carga toda, é aquilo que a gente não vê, por isso que a gente, eu acho, também é muito ligado ao ego, porque é aquilo que a gente vê, né? É o bonito, o belo, é o carro, os tais protocolos que você falou, mas são coisas concretas que a gente vê, e a gente tem essa tendência de distorcer tudo por conta da visão, que é aquilo que a gente vê e pega, e o outro lado a gente não vê, só pode perceber e sentir, não é verdade? Eu acho que é mais ou menos isso, foi isso que eu peguei disso tudo aí que você falou. Quando a gente fala não vê, é mais ou menos. Eu entendi o que você quis dizer, a gente não vê por conta da escuridão, né? Mas, na verdade, do outro, atrás da escuridão, ou dentro dessa escuridão que nós temos, está a luz. Então, nós vamos ver luz, né? Mas entendi, eu acho, o que você quis dizer, que o ego, como o ego, ele só usa o corpo, né? A função do ego é ser um parasita do corpo, e usar o corpo, a energia do nosso corpo, consumir até o dia que ele não existe mais, né? O ego só vê dessa forma mesmo. O ser não, porque um ser pode habitar o nosso corpo, estar aqui. E quando ele habita o nosso corpo, ele vai ver com os olhos do ser, diferente dos olhos, por isso que o mundo é outro. O mundo passa a ser belo e interessante. Nós passamos a olhar as pessoas com amor, com carinho, e não tem importância como elas sejam. É mais ou menos assim que eu entendo. Tá bom? Mas eu entendi, eu acho que o que você quis dizer, Márcia. Por favor, Mariana. Aqui, pois reconhecerás que o único valor que o corpo tem está em permitir que tragas os teus irmãos para a ponte contigo, e lá sejam todos liberados juntos. Eu fiquei com uma dúvida aqui, não sejam todos liberados juntos. Tá, pois reconhecerás que o único valor que o corpo tem está em permitir que traga os teus irmãos para a ponte contigo e lá sejam todos liberados juntos. Bom, eu vou botar da forma que eu compreendo. Entenda que somos todos um.
Todos somos um. É que a gente não consegue perceber dessa maneira. A gente ainda vive separado. Quando a gente começa a entrar em conexão com essa ideia do ser e olhar para o próximo e ter essa ligação maior de ser para ser, nós não vemos nenhuma diferença. Então, o que acontece? Assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Entende? Ou seja, a gente não tem como, é uma coisa ida e é uma coisa volta. Ou seja, para eu me amar, eu tenho que amar o próximo. E para amar o próximo, né, eu tenho que me amar. Então, quando eu faço essa parte, eu estou como que eu trouxesse eles para cá. Eu não tenho como não trazer as pessoas, todos. Quando fala juntos, no sentido, é porque todos nós, dessa humanidadinha aqui, né, desse planetinha que estamos aqui presente, né, vamos ter todos que voltar à casa do Pai. Vamos ter que voltar, fazer esse trabalho sobre si. Por isso que fala juntos. Então, assim, ó, sejam todos liberados juntos. Quando fala juntos, eu não botando dentro de uma ideia nossa, né? Não é tipo assim, pegar todos na mesma hora, né? Mas é juntos no sentido de que quanto mais todos fizermos isso, mais juntos estaremos e mais nos liberamos estaremos. Mais nos libertando estaremos. Seria nessa ideia que eu entendi. Eu não sei se alguém entendeu diferente. É que é sempre assim. Se eu começo a trabalhar sobre mim, se eu começo a eliminar e me perdoar e a limpar as minhas mágoas, eu trago o outro para mim. Eu trago as coisas boas para mim e, ao mesmo tempo, ela é compartilhada com o próximo. Porque se eu me libero... Se eu, por exemplo, se eu tenho muita raiva de alguém, se eu elimino aquela raiva de alguém, acabou. Eu vou trazer ele para perto de mim. Eu não vou mais sentir nada nenhum raiva, nem ódio daquela pessoa. Ele atravessou a ponte comigo. É mais ou menos assim. Márcia, por favor. Ô, Sara, eu Obrigada. vou dar uma viajada agora, tá? Mas uma coisa que veio e ficou me incomodando. Esses juntos não poderiam ser todos os nossos eus? Vamos lá, galera, vamos atravessar a ponte. Isso já está... Bom, se você, vamos dizer, se você quiser imaginar dessa maneira, tipo assim, você está na ponte, né? Aí você abraça uma mãozinha e tem 1 milhão de mãozinhas, uma na outra, e trazer todas juntas como fosse o seu ego, dá para ser nessa possibilidade. Não é? Né? Não é de todo errado. Isso. Né? Porque somos, ao mesmo tempo, né? Somos todos um no ser e todos iguais no ego. Mas é mais ou menos assim. Dá para ser. Aí eu já não... né? Eu entendo o junto no sentido de que a gente aqui está para fazer o trabalho sobre si. Quando eu faço o trabalho sobre mim, eu acabo na verdade, ajudando o próximo. Sim. E ele vai ser ajudado a não atravessar essa ponte. Eu só posso ensinar uma pessoa a atravessar a ponte se eu atravesso ela. É assim que eu entendo. Mas não deixa de ser uma ideia, Márcia. Mas veio logo, caiu que nem uma puta. Dá até para fazer assim. Não tem porquê de não, né? Se você acha que, tipo, né? Então vamos lá, colega. Tipo assim, minha raiva passa para o lado da ponte, minha ira para o outro lado da ponte, minha cobiça passa, entendeu? Também dá para ser todo mundo junto. Já que eles estão aqui, né? Dá para ser assim, mas eu ainda fico no outro ponto de vista. Mas é uma ideia. No final, acaba sendo uma analogia interessante também. Tá bom? Bom. Mariana, deu certo o que a gente conversou? Só porque... Deu? Ô, Tiago, você tinha levantado a mão. Você quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Ô, Sara, não, Sara. Eu levantei que queria dar risada só e acabei levantando errado. Desculpa, tá. tá? Você bateu no negocinho errado. Tá, isso. Mas desculpa ter entrado atrasado na reunião. Estava em reunião ali. Não, inclusive, hoje acabou começando um pouquinho mais tarde, tá? Então, tá, gente. Então, a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje, né? Com as nossas ideias. Eu acho legal isso, né? Porque para você ver como é aberta a interpretações, né? Mas, de qualquer forma, as duas funcionam. Rafaela,
Tá bom, Rafael. gente? Um grande abraço, né? E aí a gente se vê, no caso, alguns aqui, hoje é sexta, no domingo. Tá bom? Ah, tchau. Obrigada, Boa bom tarde final pra de vocês. semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, até Tchau, um mais. abraço. Beijo. Tchau, Boa obrigada. aula. Fique com Deus. Opa.